Bom ter você aqui. Seja bem-vindo ao canal Esperança em Deus. Não se esqueça de clicar no joinha, inscrever-se no canal e ativar o sininho. A paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento. Quero orar e logo em seguida comentarei a palavra de Deus. Senhor Deus, graça te damos pela bondade, pela misericórdia de podermos estar vivo na tua presença e neste momento pedimos a ti que derrame bênção sem medida na vida de todos aqueles que desejam ouvir a tua santa palavra e desejam seguir as orientações das mesmas para a sua vida espiritual. Derrame, Senhor, bênção em cada coração neste momento. Que sejam felizes todos aqueles que nos assistem. Que tudo que fizermos seja para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esther, capítulo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todos, o povo que achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. De acordo com o livro de Esther, durante o terceiro ano do reinado do rei Assuero, ele decidiu dar uma festa. Ele decidiu dar uma festa em Suzã. No livro, Vasti é a primeira esposa do rei Assuero. Enquanto o rei oferece um banquete magnífico para os seus príncipes, nobres e servos, ela oferece um banquete separado para as mulheres. No sétimo dia do banquete, quando o coração do rei estava alegre com o vinho, o rei ordenou a seus 7 camareiros que convocassem Vasti para vir diante dele e de seus convidados, a fim de exibir sua beleza. Vasti se recusa a vir e o rei fica muito furioso, porque ela recusou o convite para estarem ali. Ele pergunta a seus conselheiros como Vasti deveria ser punida. Um deles, chamado Mamucã, diz a ele que Vasti fez mal por sua desobediência, não apenas ao rei, mas também a todos os maridos da Pérsia, cuja esposa
podem ser encorajadas pelas ações de Vashti de desobedecer. Memucã encoraja Assuero a dispensar Vashti. Assuero segue o conselho de Memucã e envia cartas a todas as províncias que os homens deveriam dominar em suas casas. Assuero subsequentemente escolhe Esther como sua rainha para substituir a sua antiga rainha Vashti. Depois disso, nunca mais é mencionado no relato bíblico o nome de Esther em outras partes da Bíblia. É um livro interessante e também deixa algumas perguntas no ar. Naquele tempo, o rei era dessa forma, ele dava uma ordem e queria ser obedecido, não importa se era rainha, quem fosse, ele tinha que obedecer a ordem. E a esposa dele desobedeceu uma ordem dada pelo rei. E então ele ficou furioso e queria puni-la de alguma forma. E os conselheiros, então, deram o conselho que ela deveria deixar de ser rainha e colocasse uma outra no lugar dela. E assim foi feito, né? Aí escolheram, dentre muitas jovens que foram ali, mulheres formosas, escolheram a Esther para ser a futura rainha, né, do reino, ao lado de Assuero. Aí você fique comigo até o final do vídeo e nós vamos conhecer um pouco do reino, né, de Assuero e também a história da rainha Esther também, em seu reino, né? Ela era judia, enquanto Assuero era o rei da Pérsia, né? E nesse tempo ele governava tanto a Média como a Pérsia. Era um grande império que, desde a Índia, né, até a Etiópia, um grande império mesmo, que só foi conquistado depois pelos gregos, tempos depois, né? Mas os reis persas foram reis que expandiram o império. Em suas conquistas saíram vitoriosos, só perderam para os gregos, né? Mas foram vitoriosos nesta conquista de reinos. As províncias foram anexadas, né, à Pérsia, que hoje é o Irã, mas no passado a capital era Suzã, a capital da Pérsia. É claro que havia outras cidades também na Pérsia, cidades antigas, né? Hoje vão muitos turistas lá para visitá-las. A rainha Vashti da Pérsia, esposa do rei Assuero, Vashti no Midrash é descrita como uma rainha má e vaidosa, mas na mentalidade feminista ela é considerada uma heroína, enquanto para os rabinos a considerara como uma rainha perversa, por forçar as mulheres judias a trabalharem nuas em pleno dia do sábado, que era o dia de descanso. O Midrash era um método de interpretação bíblica judaica que consiste em recontar e reler uma narrativa e acrescentando detalhes. Midrash vem do radical hebraico Darash,
que significa investigar ou pesquisar, pode chegar a diferentes conclusões, sem que isso seja visto como contraditório ou incoerente. O Midrash é um gênero de literatura rabínica. Nele contém as primeiras interpretações e comentários sobre a Torá, Bíblia hebraica, escrita e oral. De acordo com o Midrash, Vashti era bisneta do rei babilônico Nabucodonosor II e neta do rei Evil Merodach e filha do rei Belsazar. Quando os persas conquistaram Babilônia e assassinaram o rei Belsazar, pai de Vashti, Vashti não sabia que o seu pai tinha morrido. Ela correu para os aposentos do pai. Lá ela foi sequestrada pelo rei Dario, da Pérsia, mas não a tomou por mulher. Ele teve pena dela e deu-a a seu filho, Assuero, em casamento. Se for verdadeiro esse relato histórico, a história de Vashti não foi feliz depois da queda de Babilônia. Mesmo ela sendo rainha da Pérsia e sabendo que o seu pai foi morto pelo povo que ela governava. De acordo com o parecer de Memucan, voltando-se para o relato bíblico do livro de Esther, aqui em relação à rainha Vashti, em desobedecer ao mandado do rei, poderia influenciar outras mulheres a desrespeitarem os seus maridos. Versos 16 e 17 do mesmo capítulo. Na cultura daqueles tempos, e hoje em alguns lugares, as mulheres são muito desprezadas e subjugadas pelos seus maridos. Versos 16 e 17. Na cultura daqueles tempos, e hoje em alguns lugares do mundo, as mulheres são muito desprezadas e subjugadas pelos seus maridos. Verso bíblico agora, no livro de Esther, diz assim: se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, que seja escrito nas leis dos persas, dos medos, e não se pode revogar, que Vashti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o seu reino, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E o rei fez de acordo com o conselho dado. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, de acordo com a sua escrita e a sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa, e para que se publicasse isso conforme a língua de cada povo. Esse decreto limitava a autoridade da mulher sobre o marido e favorecia o domínio do marido sobre a mulher. Ela ficou mais prejudicada ainda. Capítulo 2. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vashti, do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens ao rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha-se o rei comissário em todas
as províncias do seu reino, que ajuntem todas as moças, virgens e formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconia, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Ela era jovem, bela de parecer e formosa. Por ser órfã, Mardoqueu a tomou por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e sendo juntadas muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça diante dele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e boa alimentação, como também em lhe dar 7 moças especiais da casa do rei, e a levou com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou qual era o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que eu não declarasse. E passava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester estava passando e como a tratava. E chegando o prazo de cada moça para lhe apresentar, para ser apresentada ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpririam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas que era exigido para a purificação das mulheres. Desta maneira vinha a moça ao rei e dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para se enfeitar e vir da casa das mulheres à casa do rei. À noite entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saisgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não voltava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei. Coisa nenhuma pediu, senão o que lhe ofereceu Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete,
no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na cabeça de Ester e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, que era o banquete de Ester, e diminuiu os tributos das províncias e deu presentes, segundo a generosidade do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester obedecia Mardoqueu, como quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra a vida do rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, que contou à rainha Ester. Então Ester contou ao rei em nome de Mardoqueu. E houve investigação, e descobriu-se que era verdade. Então ambos foram pendurados numa forca, e o fato foi escrito nas crônicas perante o rei. O ódio de Amã por Mardoqueu. Aí entra Amã. A Amã já entra nessa história, né? Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, está no capítulo 3, filho de Amedata, Agagita. O exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transgrides o mandado do rei? Sucedeu que, pois que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Interessante, né? Quando Amã ficou sabendo que Mardoqueu não se prostrava diante dele e nem ajoelhava, prestando homenagem a ele, de acordo com a ordem do rei, ele se enfureceu. O orgulho falou mais forte, né? A vaidade, e ele tinha desejo mesmo de ser exaltado, e assim ele procurou uma maneira de vingar de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã para cada dia e para cada mês, até ao do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do seu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo viver.
Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Então eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o seu anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 3 do mesmo, e, conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província, segundo a sua escrita, e a cada povo, segundo a sua língua. Em nome do rei, Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 3 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito, para que se proclamasse lei em cada província, foi publicada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de um saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou Adaque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. E, indo Adaque até Mardoqueu, na praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para que mostrassem a Ester e a fizesse saber, também para lhe ordenar que fosse ter com o rei, lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Ataque, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todos os homens,
ou mulheres que chegarem ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão a sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então, Mardoqueu mandou que respondesse a Ester: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os outros judeus. Porque, se de todos te calares neste tempo, socorro e livramentos de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã. Jejuai por mim e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, perecerei. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. E sucedeu, pois, que ao terceiro dia Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava sentado sobre seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha, Ester, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Ester o cetro de ouro, que tinha na sua mão. Então Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete, que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Amã para que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu requerimento? E se dará ainda até metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete, que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se conteve e foi para sua casa. Então mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. E Amã começou a falar da glória das suas riquezas, da multidão de seus filhos e de tudo que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe dissera Zeres,
sua mulher e todos os seus amigos. Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu, e então entra alegremente com o rei ao banquete. O conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois eunucos do rei da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu? E o servo do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe deu. Então disse o rei: quem está no pátio? É Amã. Ele tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E, entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, trago a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. Então leve-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregou-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Ali naquele banquete, Ester denunciou Amã como requerimento. O rei lhe disse que: qual é o teu requerimento? Ela disse: o meu requerimento é que o meu povo e eu estamos ameaçados de morte. E ela denunciou Amã como culpado desse conflito, né? E assim o rei ficou perturbado com aquilo ali, nervoso, e resolveu punir Amã, condenando-o à forca que ele mesmo tinha preparado. E é assim que acontece, né? Quando a pessoa é orgulhoso, é vaidoso, egoísta, o mal sempre o acompanha.
Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero para a rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel, que eu tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Ester encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e ajoelhada aos seus pés, chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e pôs-se em pé perante o rei, e disse: Se bem pareceu ao rei, se eu achei graça perante ti, se este negócio é reto diante do rei. Ela pediu ao rei para que escrevesse carta para os judeus de todas as províncias do Império Persa, para que fosse revogado a perseguição aos judeus. Mas o rei tinha uma lei que não poderia ser revogada. Então pediu que escrevessem cartas para os judeus se defenderem, lutar contra os seus inimigos, dando-lhes a liberdade para se defenderem. E os judeus foram vitoriosos, Amã derrotado, e Mardoqueu foi honrado pelo rei, e ele se prosperou. Assim são aqueles que são fiéis nos deveres, honestos. Deus os ajuda para que possam prosperar. E celebraram a festa do Purim, a festa judaica em comemoração da vitória dos judeus. E essa festa foi celebrada anualmente. E assim termina a história de Ester. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho. E compartilhe para os seus amigos e todos aqueles que te rodeiam, mesmo que não sejam seus amigos, para que possam conhecer a palavra de Deus. Eu tenho outros vídeos no canal, espero que você vá e assista-os, para que você possa conhecer o meu trabalho, os conteúdos que eu tenho criado para abençoar a sua vida. Um forte abraço e até breve.